Bom dia! E o tema de hoje é Cultura e Humanização. E o objetivo da nossa aula é abordar o processo de humanização a partir da vida em sociedade e consequente aquisição de cultura. Iniciar a discussão sobre a diversidade cultural e o etnocentrismo. A nossa aula de hoje está começando. Apenas nós, seres humanos, somos produtores de cultura. Segundo Aranha e Martins, 1993, cultura para a antropologia significa tudo que o homem produz ao construir sua existência, as práticas, as teorias, as instituições, os valores materiais e espirituais. Os homens elaboram e produzem todos estes significados, materiais e imateriais, de forma infinitamente múltipla, daí decorrendo a diversidade das culturas. Por que da diversidade de culturas? Porque o homem, ele produz tanto significados materiais e imateriais, né? E a cultura são várias culturas, tá? Então, por isso que tem a diversidade das culturas, porque é mais de uma cultura que o homem produz na sua existência. No sentido de verificarmos o quanto é verdadeira esta ideia, podemos pensar em casos ocorridos com pessoas que não tiveram a oportunidade do convívio social desde crianças. O que aconteceria com estas pessoas? Teriam elas comportamentos essencialmente considerados humanos? Já podemos adiantar a resposta, e esta seria não. Até mesmo expressões tão banais do nosso comportamento como andar e falar não seriam possíveis em casos de isolamento. Então, o que nos humaniza? A possibilidade de aprendermos e apreendermos os comportamentos, hábitos, valores que nos são transmitidos pelo grupo ao qual pertencemos. A principal característica humana é a linguagem, pois é a partir dela que o homem produz símbolos e se insere no universo da inteligência abstrata e, consequentemente, da cultura. A palavra permite que o homem reorganize experiências passadas, permite ao homem que se distancie do mundo concreto para elaborar a compreensão sobre o mesmo. Para que o ser humano venha a aprender e apreender os comportamentos, os hábitos, os valores, é necessário que ele venha participar, de algum grupo, né? Para que o ser humano venha aprender e apreender os comportamentos, hábitos, valores, porque os valores só são transmitidos pelo grupo ao qual pertencemos. E se a gente não pertencer a nenhum grupo, aí fica difícil da gente aprender os comportamentos e hábitos da vida, né? Porque a gente tem que estar inserido em algum grupo, né? Porque os valores só são transmitidos pelo grupo ao qual pertencemos. E a principal característica humana é a linguagem, a fala, que é a partir dela que o homem produz os símbolos e se insere no universo da inteligência abstrata, né? Consequentemente, da cultura, é onde ele vai participar da cultura, né? A palavra permite que o homem reorganize experiências passadas, permite ao homem que se distancie do mundo concreto para elaborar a compreensão sobre o mesmo, né? Que nem diz aqui no texto. No caso de nosso enigmático Kaspar Hauser, sabemos que ele não passou em seus primeiros anos de infância pelo processo de educação que é a porta de entrada da abstração. Assim, ele não compreendia o que se passava consigo, assim como com o mundo e as pessoas ao seu redor. O enigma de Kaspar Hauser.
Kaspar Hauser foi um menino que surgiu pela primeira vez em Nuremberg, Alemanha, em maio de 1828. Sua aparição, assim como sua vida e morte, foram misteriosos. Ele foi mantido em um porão, sem nenhum contato humano, até os 15 ou 16 anos de idade. Para saber mais sobre este personagem enigmático, consulte o artigo de Maria Clara Lopes Saboia no site http. O site é Scielo, tudo junto, scielo.br, é o site, tá? Existe também o filme de Werner Herzog, entre aspas, O Enigma de Kaspar Hauser, que ilustra brilhantemente a vida deste personagem. Como estava despedido de filtros e estereotipos culturais que todos nós adquirimos desde que nascemos, Kaspar sofre a estigmatização daquele que é, no mínimo, socialmente deslocado. Frases ditas por Kaspar Hauser expressam esta sua incompreensão e impossibilidade de ação. Entre aspas, ninguém aceita Kaspar. O mundo, para ele, é todo mal. E quando perguntado por uma nobre da sociedade da época como era a vida no porão, ele responde, entre aspas, melhor do que aqui. Porque ele sai para fora e ele vê que as pessoas não aceitam ele e ele fala, o mundo é mal. O mundo é todo mal. Por que ele fala que o mundo é todo mal? Porque as pessoas não aceitam ele, né? As pessoas não aceitam Kaspar. Então, por isso que ele fala que o mundo é mal. E aí é onde ele diz que era melhor onde ele estava do que sair para fora. De acordo com Saboia, 2001, o caso de Kaspar Hauser mostra-nos que a humanização do homem, entendida como socialização, não é uma decorrência biológica da espécie, mas consequência de um longo processo de aprendizado com o grupo social. Porque para se humanizar uma pessoa, a humanização do homem é entendida como socialização. O homem tem que viver em sociedade, viver em grupo. E a humanização, o processo de aprendizado com o grupo social, conforme a pessoa vai viver em grupo social, ela vai aprender, né, com a sociedade. Ela vai ter um aprendizado, um longo processo de aprendizado com o grupo social. Então, para se humanizar alguém, para alguém ser humanizado, para uma pessoa ser humanizada, ela tem que viver em sociedade. Conclui-se que, diante da impossibilidade da socialização, da aquisição da linguagem e, portanto, do poder de abstração, o homem se empobrece como ser humano. Temos inúmeros exemplos na literatura e na história da humanidade de tentativas de restrição da linguagem ou de proibições de manifestações culturais como forma de tirar dos homens ou dos grupos sociais a sua arma mais poderosa de resistência, ou seja, a sua identidade cultural, né? Na literatura, o personagem Fabiano de, entre aspas, Vidas Secas, se desumaniza na medida em que não tem acesso ao conhecimento e às palavras. Esta sua pobreza e escassez de vocabulário acabam gerando a pobreza da compreensão, da situação de opressão
e exploração a que é submetido por seus patrões ou pessoas que representem o poder, a autoridade ou qualquer tipo de superioridade. Em contextos de governos totalitários, podemos citar o nazismo como exemplo de supressão de uma cultura para enfraquecer o grupo que se quer dominar. No período nazista, Hitler proíbe aos judeus que se reúnam em clubes ou encontrem-se para qualquer tipo de ritual ou celebração próprios da sua identidade cultural, pois sabia que com esta estratégia estaria enfraquecendo e desunindo os judeus. Guarde bem o que eu vou falar, pessoal. Podemos concluir que é apenas pela possibilidade da socialização que nos humanizamos. Foi o que eu falei. Só a partir do momento em que o homem passa a viver em sociedade, viver em grupo, é aí que ele vai se humanizar, tá? A humanização para que a pessoa, para que o homem, a mulher, né, para que a pessoa venha se humanizar, é necessário que ela venha viver em sociedade, tá? Ela não pode se isolar. Ao mesmo tempo, ao introjetarmos várias normas, hábitos, regras, condutas de nosso grupo social, corremos dois riscos. O primeiro deles seria de perdermos nossa individualidade e caminharmos sempre de acordo com o que o grupo espera. E a segunda é a de nos tornarmos intolerantes com pessoas e ou grupos diferentes de nós. Por isso, precisamos saber que pertencer a um grupo, a uma família, a um país e termos com estas pessoas uma identificação ou identidade cultural é extremamente importante, até para que nossa existência faça sentido. O problema reside no fato de que ao naturalizarmos para nossas crianças, desde pequenas, nosso comportamento e dizermos a elas que este é o certo ou o único possível, podemos estar educando pessoas intolerantes e, às vezes, até mesmo agressivas. Nossa produção artística, literária, cinematográfica, assim como nossos estudos científicos, devem servir para mostrar a todos nós as infinitas possibilidades de ser da humanidade. A possibilidade de irmos contra as posturas engessadas de repugnância em relação ao outro, o estranhamento ao que nós é comum, é a possibilidade de ir ao encontro do outro e de combater o dogmatismo, o etnocentrismo e o preconceito. O que significa a palavra dogmatismo? Dogmatismo é um termo usado pela filosofia e pela religião. Dogmatismo é toda a doutrina que afirma a capacidade do homem de atingir a verdade absoluta e indiscutível. É uma espécie de fundamentalismo intelectual, onde expressa verdades que não são sujeitas à revisão ou a críticas. O etnocentrismo, visão de mundo característica de quem considera o seu grupo étnico, nação ou nacionalidade, socialmente mais importante do que os demais. É a pessoa achar que quem acha que a sua nacionalidade ou a sua etnia é melhor ou mais importante que a dos demais. Esse é o significado de etnocentrismo. E humanizar é tornar-se humano, dar ou adquirir condição humana, humanar-se. Então é isso, pessoal. Esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você gostou, já deixa seu like. A nossa aula de hoje termina por aqui. Desejo a todos um ótimo dia e até amanhã. Tchau, pessoal! Tchau e até amanhã.